Turma, então dando continuidade com o éter, tá bom? O éter possui o grupo funcional oxigênio R entre esses R's. Já eu explico esse R. Primeiro me desculpe por esse O duplo, tá bom? Desculpe por esse O duplo. Então vamos lá. Possui o grupo funcional oxigênio entre R e R. Esses R's aqui indicam cadeias carbônicas. Então eu vou ter uma cadeia carbônica de um lado e uma cadeia carbônica de outro lado, beleza? Ou então eu vou ter um oxigênio entre uma cadeia carbônica e um anel aromático, tá bom? Um anel aromático. Lembrando que esse R, que representa uma cadeia carbônica, pode ser uma cadeia carbônica aberta ou fechada, beleza? Esse R aqui pode ser uma cadeia carbônica aberta ou fechada. Tá? Então, um oxigênio entre duas cadeias carbônicas ou uma cadeia carbônica e um anel aromático. Tá? Bom, gente, agora observe isso daqui, ó. Ele diz o seguinte, que o éter possui o grupo alcoxi ou radical alcoxi. O que é esse radical alcoxi? Eu falei agora há pouco que eu vou ter oxigênio entre duas cadeias carbônicas, só que o oxigênio ligado à cadeia carbônica menor ou mais simples, vamos imaginar que esse R' seja a cadeia carbônica mais simples. O oxigênio ligado à cadeia carbônica mais simples é tido como grupo alcoxi e é tratado como radical, e esse radical é o radical alcoxi, beleza? Por isso que o éter possui o grupo alcoxi, porque o grupo alcoxi é aquela cadeia carbônica mais simples ligado ao oxigênio, tá? Ou radical alcoxi. E aí a gente vai dar nomes para esses radicais. Então, por exemplo, se o meu grupo alcoxi, se eu tiver um único carbono ligado ao oxigênio, então esse radical alcoxi vai ser o metóxi. Vai ser o metóxi. Met de um único carbono e o oxi porque é o sufixo do radical alcoxi. O oxi é o sufixo do radical alcoxi, então fica metóxi. Metóxi. Met de um carbono e oxi, que é o sufixo do radical alcoxi. Se eu tiver dois carbonos ligados ao oxigênio, então eu vou ter o radical etóxi. O radical etóxi. Então, observe aqui essas estruturas. Observe essa estrutura aqui. CH3, CH2, oxigênio, CH3. Observe que se trata de um éter. Por que se trata de um éter? Porque eu tenho oxigênio entre carbonos. Entre carbonos. Então, se trata de um éter. Contudo, qual é a cadeia carbônica mais simples? A cadeia carbônica mais simples é essa daqui, ó, do lado direito, que tem menos carbono. Ou seja, essa cadeia carbônica do lado direito, que é mais simples, ligada ao carbono, isso tudo aqui, certo? Isso tudo aqui é tratado como radical alcoxi. Que radical alcoxi é esse? É o metóxi, porque só tem um único carbono, met, prefixo do radical oxi. Então, esse radical aqui é o metóxi, beleza? Então, a gente vai colocar o nome do radical, metóxi, mais o nome da cadeia principal. Quem é a cadeia principal é essa daqui. Que cadeia principal é essa? Etano. Etano. Então, fica metóxi-etano. Então, observe que no éter, a nomenclatura oficial, segundo a IUPAC, vai ser o nome do radical alcoxi mais o nome da cadeia principal. Mas para isso eu preciso saber identificar qual é a cadeia radical alcoxi, certo? E essa cadeia radical alcoxi vai ser a mais simples. Então observe essa agora aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. Observe essa estrutura aqui. Nessa estrutura também é um éter, porque eu vou ter um oxigênio entre carbonos, só que essa estrutura aqui do lado direito é bem mais simples do que a do lado esquerdo. Portanto, a do lado direito vai ser, né, a do lado direito ligada ao
oxigênio é que vai ser o radical alcoxi. Essa daqui vai ser o do radical alcoxi. Que radical alcoxi é esse? Se eu tenho 2 carbonos, é et. Termina com oxi, então é um etoxi. Observe, então, tá, que do lado direito eu tenho um radical etoxi. Nesse outro lado, aqui eu vou ter a minha cadeia principal. Tá? Observe que a minha cadeia principal eu comecei a numerar desse carbono aqui. Por que eu comecei a numerar desse carbono aqui, ó? Eu comecei a numerar desse carbono porque é o que está mais próximo da função orgânica, né? Que é esse daqui, que é o etoxi. Então, esse carbono está o mais próximo da minha função orgânica. Então, eu comecei a numerar dele. Então, ficou 1, 2, 3, 4. Então, essa aqui é a cadeia principal. Observe que nessa cadeia principal eu tenho um outro radical. Que outro radical é esse? O metil. Metil, bem aqui. Portanto, nessa aqui, que é a cadeia principal, eu vou ter 2 tipos de radicais diferentes. Eu vou ter o radical metil e vou ter esse daqui, que é o radical etoxi. Então, na nomenclatura vai ficar o quê? Seguindo também a ordem alfabética. Um etoxi, porque o etoxi está ligado ao carbono 1. 2 metil, porque o metil está ligado ao carbono 2. Butano, que é o nome da cadeia principal. Beleza? Então, no éter, o importante é identificar o radical alcoxi. E dar um nome para esse radical. Beleza? Então, observe agora essa estrutura aqui, ó. Então, eu tenho, ó, é um éter, porque eu vou ter um oxigênio entre carbono, só que desse lado direito é um anel benzênico, tá? Observe que no lado esquerdo, o lado esquerdo é que vai estar a minha estrutura mais simples, que tem menos carbonos. Portanto, o lado esquerdo ligado ao oxigênio é que vai ser o radical alcoxi. Qual o nome desse radical alcoxi? Metoxi. Met de um carbono e oxi o sufixo do radical. Metoxi. Então fica o quê? Metoxibenzeno, porque benzeno é o nome dessa cadeia aqui principal. Tá bom? Essa daqui é a cadeia principal, que o nome é benzeno. Então fica metoxibenzeno. Aqui, essa estrutura da direita, tá? Eu vou ter um anel benzênico de um lado e um anel benzênico de outro. Ora, eu tenho 2 anéis benzênicos, então um deles vai ser tratado como radical alcoxi. Então, ó, esse daqui, por exemplo, da direita, foi o que eu peguei para ser tratado como radical alcoxi. Que radical alcoxi é esse? Lembre que o nome desse radical aqui, ó, é fenil. Como está ligado ao carbono, então vai ser... lembre que o nome desse radical aqui é fenil. Como ele está ligado ao oxigênio, então é fenoxi. Fenoxi é o nome desse radical. Ou seja, essa estrutura aqui vai ser o radical alcoxi, cujo nome é fenoxi. E essa estrutura aqui vai ser a cadeia principal, que o nome é benzeno. O nome dessa cadeia principal é benzeno. Então fica fenoxibenzeno. Beleza? Show? Então, mas essa estrutura aqui, ó. Nessa estrutura aqui, né, oxigênio entre carbonos, então é éter. Esse lado aqui, ó, da direita, tá? É a mais simples. Portanto, isso daqui vai ser o radical, cujo nome é o radical metoxi. Então fica metoxi. E a cadeia principal tem 5 carbonos. Como é uma cadeia fechada, então fica ciclopentano, porque somente ligações simples entre os carbonos é an. Então fica ciclopentano. Beleza? Então fica metoxiciclopentano. Metoxi desse radical e ciclopentano da cadeia principal. Beleza?
Então, essa é a nomenclatura oficial segundo a IUPAC para os éteres, tá bom? Então, bem simples, tá? Vamos ver agora a nomenclatura usual. Vamos ver agora a nomenclatura. Bom, turma, então a nomenclatura usual dos éteres, os éteres ainda também é bem simples, tá? Regra. Primeiro eu coloco o nome éter, mais o nome do grupo mais simples, mais o nome do grupo mais complexo, terminado em ílico. Quem são esses grupos mais simples e o grupo mais complexo? Esses grupos aqui são tratados como radicais. Se o éter é oxigênio entre carbonos, olha só, se o éter é oxigênio entre carbonos, eu vou tratar agora ambos os lados como radical, tá bom? Eu vou tratar como ambos os lados como radical. Só que o lado mais simples vem primeiro e depois vem o lado mais complexo, seguido do nome ílico. Como assim? Então vamos ver esse exemplo. CH3, CH2, oxigênio, CH3. Os dois lados, tanto esse quanto esse, vão ser tratados como radicais. O radical mais simples é o metil e o mais complexo é o etil. Como é que fica o nome? Éter, grupo mais simples metil, então éter-metil, mais grupo mais complexo etil. Éter-metil, etil, só que o grupo mais complexo vem seguido de ílico. Então fica éter-metil etílico. Éter-metil etílico. Beleza? Olha só esse daqui, ó. Um radical metil de um lado, um radical metil de outro. Lembrando que essa é a nomenclatura usual. Eu trato todo mundo que está ligado ao oxigênio como radical, certo? Para essa nomenclatura usual. Então, dois radicais metis. Então, fica éter-metil metílico. Éter-metil metílico. Aqui, eu trato isso como um radical metil e esse como radical fenil. Como o radical fenil é mais complexo, vem por último. Então fica éter-metil fenílico. Fenílico. Beleza? Simples, né? Vamos agora, né, para a cetona. Bom, pessoal, a cetona, elas possuem o grupo funcional carbonila entre carbonos. Lembrem quem é o grupo funcional carbonila? O grupo funcional carbonila é o C-O. Só que na cetona, esse C-O tem que estar entre carbonos. Então, esse R significa uma cadeia carbônica de um lado e esse outro R uma cadeia carbônica de outro lado. Como que fica a nomenclatura oficial segundo a IUPAC? Fica o prefixo e o infixo como nós já conhecemos e o sufixo é ona. Então fica prefixo, infixo mais ona. Prefixo, infixo, ona. Beleza? Então observe aqui. Observe um C-O entre carbonos, ou seja, uma carbonila entre carbonos. Portanto, é uma cetona. Qual o nome dessa cetona? Observe que eu posso começar a numerar tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Tanto faz, o meu C-O vai estar na mesma posição. Tá bom? Na mesma posição. Então, eu vou ter o quê? 3 carbonos é prop. Somente ligações simples é an. Como se trata de uma cetona, termina com ona. Propanona. Observe que o grupo funcional aqui está no carbono 2. Eu poderia dizer propan 2-ona. Ou eu poderia dizer 2-propanona. Mas o 2 ficou subtendido. Por que o 2 ficou subtendido? Porque esse ona aqui indica que é cetona. Beleza? Esse ona indica que é cetona. Se é uma cetona de 3 carbonos, a única probabilidade para eu ter uma cetona com 3 carbonos dessa forma seria com o grupo funcional no carbono central.
Seria a única probabilidade de eu ter uma cetona. Seria o grupo funcional no carbono central. Por quê? Porque se esse grupo funcional C dupla O, se esse dupla O fosse no carbono da extremidade, já não seria mais uma cetona, seria um aldeído que a gente vai ver mais na frente. Tá bom? Seria um aldeído. Então, como esse nome ona indica que é uma cetona e como é de 3 carbonos, a única probabilidade de ser cetona é se esse C dupla O for no carbono central. Por isso que eu não coloquei o 2 ficou subtendido, mas eu poderia colocar? Poderia. Tá bom? Fica mais fácil de compreender. Propan 2-ona. A propanona, vulgarmente, né, ela é conhecida como a acetona. Né? A acetona, aquele produto que você utiliza para remover esmalte, nada mais é do que uma propanona. Beleza? Vulgarmente conhecido como acetona. Observe essa estrutura de baixo, pessoal. Me desculpe por esse rasurado aqui, tá bom? Isso daqui indica que é um CH2, dupla C, aí esse C aqui embaixo ligado a um CH3, com a ligação simples. Pessoal, isso daqui é uma ligação simples, me desculpe, tá? É uma ligação simples, então fica o C simples para esse C dupla O ligado a esse CH3. Então, observe. Tá? Uma carbonila, observe, uma carbonila entre carbonos, portanto ele é uma cetona. Ora, por que eu comecei a numerar nesse sentido aqui, da direita para a esquerda? Porque é o que vai me dar a menor posição para a minha carbonila, o que me dá a minha menor posição para a carbonila, ou seja, observe que a função orgânica vence a insaturação. Por isso que eu comecei da direita para a esquerda, certo? Tá a carbonila no carbono 2. Aí observe que eu tenho um radical metil no carbono 3 e observe que eu tenho uma ligação dupla também no carbono 3. Então fica como 3-metil por causa desse radical. 4 carbonos é but. Como eu tenho uma ligação dupla no carbono 3, fica 3-en. E como a carbonila ocupa o carbono 2, fica 2-ona. Então, o nome para essa estrutura vai ser 3-metil but 3-en 2-ona. Tá? 3-metil but 3-en 2-ona. Tá? 3-metil porque eu tenho metil no carbono 3. 3-en porque eu tenho uma dupla no carbono 3. E 2-ona porque a carbonila está no carbono 2. Tá? But é de 4 carbonos. Novamente aqui, ó, observe aqui, minha gente, uma cadeia fechada e eu tenho aqui um C dupla O. É uma cetona, aqui é um C dupla O, é uma carbonila. Tá? Entre carbonos, eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui. Então, se é uma carbonila entre carbonos, é uma cetona de cadeia fechada. Tá? Observe que sempre quando eu numero, eu começo a numerar do grupo funcional, certo? Então, ciclo, porque é uma cadeia fechada, X, porque eu tenho 6 carbonos, somente ligações simples entre carbonos, então é AN, iona para indicar que é uma cetona, certo? O 1, que da posição aqui da carbonila, fica subtendido. Então, ciclo hexanona. Tá? Mais um exemplo. Ó, onde é que está minha carbonila? Está bem aqui, ó, entre carbonos. Se eu começar a numerar nesse sentido, eu vou ter 1, 2, 3, vai estar no carbono 3, beleza. Agora, se eu numerar desse sentido, 1, 2, 3, também vai estar no carbono 3. Então, tanto faz o sentido, a minha carbonila vai estar no carbono 3. Por que eu escolhi, então, começar, né, da direita para a esquerda? Porque da direita para a esquerda é que vai me dar as menores posições das ramificações. Tá bom? Então, por isso que ficou da direita para a esquerda. Quais são as ramificações? Um metil no carbono 2,
outro metil no carbono 2 e outro metil no carbono 4. Então fica o quê? 2,2,4 trimetil. Tá? Trimetil. 3 pentanona, certo? Como tem 5 carbonos é pente, como só tem ligações simples é an, como é uma cetona termina em ona, só que essa cetona está no carbono 3. Essa cetona está no carbono 3, por isso que eu coloquei esse 3 bem aqui, ó, 3 pentanona. Esse 3 poderia vir, eu poderia tirar esse 3 daqui e colocar ele na frente do ona. Né? Ficaria 2,2,4 trimetilpente 3-ona. Bom? Show? Beleza. Então, essa é a nomenclatura oficial. Vamos agora para a nomenclatura usual. Turma, então na nomenclatura usual, a regra é essa daqui. Radical 1 mais radical 2 mais cetona. Esses radicais 1 e 2 vão estar em ordem alfabética. Por quê? Se é uma carbonila entre carbonos, como nesse exemplo aqui, ó, uma carbonila entre carbonos, tá? Na nomenclatura usual, ele trata, certo, os dois lados como radicais. Na usual, ele trata os dois lados como radical. Então, esse lado esquerdo é tratado como radical e esse lado direito também é tratado como radical. Certo? Como tudo é tratado como radical, então no lado direito eu vou ter um metil e no lado, aliás, no lado esquerdo eu vou ter um metil e no lado direito eu vou ter um etil. Então, em ordem alfabética fica etil, metil, cetona. Então, bem simples, né? Etil, metil, cetona. Bem simples. Agora, nesse caso, como os dois são metis, ó, o metil de um lado, o metil de outro. Então, fica dimetilcetona. Beleza? Então, na nomenclatura usual da cetona, eu trato os dois lados primeiro, né, na nomenclatura usual, primeiro eu identifico onde está a minha carbonila entre carbonos. Pronto, identifiquei. Aí, os dois lados vão ser tratados como radical. Então, eu dou o nome para o meu radical do lado esquerdo, dou o nome para o radical do lado direito, e depois só seguir a regra, né? Colocar o nome dos radicais em ordem alfabética, terminado de cetona. Nesse caso, fica etil, metil, cetona. Então, vamos identificar onde está nessa estrutura aqui. Nessa estrutura aqui, onde está a minha carbonila? Minha carbonila está bem aqui, ó. No lado esquerdo eu vou ter esse radical, chamado de isopropil. No lado direito eu vou ter esse radical chamado de metil. Em ordem alfabética vai ficar isopropil, metil, cetona. Termina em cetona. Aqui, identifica onde está a carbonila entre carbonos. Identifiquei. Lado esquerdo, fenil. Lado direito, metil. Em ordem alfabética, fenil, metil, cetona. Tá? Aqui, identificando a cadeia, ou identificando a carbonila. Lado esquerdo, fenil. Lado direito, fenil. Difenilcetona. Nessa outra aqui, identificamos o C-O. No lado esquerdo eu vou ter um isopropil. No lado direito eu vou ter um terquibutil. Então, o nome desses radicais a gente deve saber já, porque a gente já viu isso. Então, ó, no lado esquerdo, isopropil. No lado direito, terquibutil. Como é que fica, então, a nomenclatura? Terquibutil, isopropil, cetona. Em ordem alfabética, minha gente. Então, isso daqui, né? Voltando das aulas anteriores, observe que em ordem alfabética ficou primeiro o terquibutil, que é esse radical, para depois ser o isopropil, que é esse radical. Por quê?
observe que para colocar em ordem alfabética, a gente considera esse B e esse P. Tá? Como o B vem antes do P, então ficou terquibutil primeiro. A gente não considera o T e o I dos prefixos, porque terc e iso são prefixo de radicais. Para a gente colocar em ordem alfabética, a gente não considera os prefixos de radicais. A gente tem que considerar o próprio radical para colocar em ordem alfabética. Então, se eu fosse considerar os prefixos para colocar em ordem alfabética, T e I, o isopropil teria que vir primeiro. Mas eu não considero os prefixos de radicais, eu considero o próprio radical. Por isso que o terquibutil vem primeiro, porque o B do butil vem em ordem alfabética, vem primeiro do que o P aqui do isopropil, do propil, do que o P do propil. Então, por isso que fica terquibutil, isopropil, cetona. Só, minha gente, que lembrando, assim, como eu já falei, né? Como eu já falei, o importante é a gente identificar os radicais, saber que radicais são esses e dar o nome à estrutura. Para mim, o importante é isso. Então, não me preocupo com a questão se está ou não em ordem alfabética. O importante, porque no final das contas dá no mesmo. No final das contas dá no mesmo. Se está ou não em ordem alfabética. Então, eu me preocupo o quê? De dar o nome dos radicais corretamente. E uma vez dando os nomes dos radicais corretamente, é dar o nome de toda a estrutura corretamente. Né? Toda a estrutura corretamente. Tá bom? Então, quanto à cetona, é isso. É isso. Tá? Então, já está com 26 minutos, eu vou finalizar por aqui. Tá bom? Esse vídeo, e no vídeo seguinte a gente começa com os ácidos carboxílicos.